Você já se perguntou até onde algumas pessoas são capazes de agir para fraudar seguradoras? Vamos explorar histórias incríveis e inacreditáveis de fraudes contra seguradoras, que vão desde acidentes encenados até esquemas complexos envolvendo funcionários das próprias seguradoras. Vamos falar sobre um tema que mistura suspense, crime e muita criatividade: fraudes contra seguradoras. Vamos revelar casos absurdos, mostrar como esses golpes são planejados e executados, e explicar como isso impacta diretamente o valor que você paga pelo seu seguro. Então, não saia daí e acompanhe até o final para entender tudo sobre este universo paralelo de fraudes e golpes. Vamos começar falando sobre as fraudes mais comuns e criativas que existem. Você sabia que algumas pessoas chegam a simular acidentes de trânsito para enganar as seguradoras? Sim, é verdade. Um exemplo clássico é o motoqueiro que se joga debaixo da própria moto para fingir um acidente. Ele fica lá, deitado no chão, esperando alguém passar para encontrar a cena e acreditar que ele realmente se machucou. Tudo isso para tentar receber uma indenização do seguro. Essas fraudes não se limitam a acidentes de trânsito. Tem gente que vai muito além. Um dono de uma oficina automotiva desmontou sua Ferrari F430, vendeu todas as peças e depois acionou o seguro dizendo que o carro foi roubado. E tem também o caso do homem que enterrou seu Fiat Uno no quintal, ligou para a seguradora e alegou que o carro tinha sido roubado. A situação era tão estranha que os vizinhos chamaram a polícia. Essas histórias são tão bizarras que parecem cenas de filmes de comédia, mas elas causam um impacto real e negativo nas seguradoras e, consequentemente, nos consumidores. A cada fraude bem-sucedida, os custos aumentam e todos pagamos mais caro pelo seguro. Como essas fraudes afetam diretamente o custo do seguro que você paga? Quer saber por que contratar um seguro de automóveis no Brasil é tão caro? Você sabia que as fraudes contra seguradoras em 2022 causaram um prejuízo de mais de 800 milhões de reais? Sim, esse valor é astronômico e representa aproximadamente 16% dos sinistros suspeitos. Mas por que isso importa para você? Simples. Porque esses prejuízos acabam sendo repassados para todos os consumidores na forma de prêmios de seguro mais altos. No Brasil, contratar um seguro de automóveis já é caro devido a esses altos índices de acidentes e roubos de veículos. Agora, adicione a isso o custo das fraudes. As seguradoras precisam cobrir essas perdas de alguma forma, e a solução mais comum é aumentar os prêmios para todos os clientes. Isso significa que você, consumidor honesto, acaba pagando a conta pelos golpistas. As empresas de seguros investem pesado em tecnologia e em equipes especializadas para detectar e prevenir fraudes. Elas utilizam sistemas avançados de análise de dados para identificar padrões suspeitos e investigar sinistros. No entanto, mesmo com esses esforços, os golpistas estão sempre inovando e tentando encontrar novas maneiras de enganar o sistema. Qual o papel das seguradoras e dos investigadores na luta contra as fraudes? Como essas empresas estão se preparando para enfrentar esse desafio constante e quais são as técnicas utilizadas para identificar e combater os golpistas? As seguradoras têm um papel fundamental na detecção e prevenção de fraudes. Para isso, elas contam com equipes de especialistas e investem em tecnologia de ponta. Mas como exatamente isso funciona? Quando um sinistro é reportado, a seguradora inicia um processo de investigação que vai muito além da simples inspeção visual. Equipes especializadas em fraudes utilizam tecnologias avançadas, como Big Data e inteligência artificial, para cruzar informações e identificar padrões suspeitos. Esses sistemas analisam dados de localização, histórico de comunicação e até interações nas redes sociais dos envolvidos no sinistro. Um exemplo de sucesso no combate às fraudes aconteceu em São Paulo, onde a Polícia Civil investigou galpões de leilões de carros indenizados.
descobriram que quadrilhas especializadas estavam restaurando veículos em péssimas condições para vendê-los como seminovos, com a conivência de funcionários das seguradoras. Esses carros, muitas vezes em estado deplorável, voltavam ao mercado com uma nova aparência, enganando consumidores que compravam sem saber do histórico problemático. O trabalho dos investigadores é essencial para desmantelar esses esquemas. Eles analisam minuciosamente cada detalhe, desde resquícios de tinta até a origem das peças utilizadas na reforma dos veículos. Mas não são só as quadrilhas e os consumidores que estão no radar das investigações. Muitas vezes, funcionários das próprias seguradoras estão envolvidos, emitindo laudos periciais fraudulentos para facilitar os golpes. O que acontece com os envolvidos quando são pegos? E como essas fraudes impactam a sociedade como um todo? As fraudes contra seguradoras não são apenas um problema financeiro, elas têm sérias consequências legais e sociais. Quem é pego cometendo esse tipo de crime pode enfrentar penas severas. De acordo com o Código Penal brasileiro, a fraude contra seguradoras pode resultar em uma pena de reclusão que varia de 1 a 5 anos, além de multas proporcionais ao dano causado, mas as consequências vão além das penas legais. Para quem compra um carro envolvido em fraude, o prejuízo pode ser ainda maior. Esses veículos muitas vezes possuem problemas estruturais graves, que representam um risco significativo para a segurança do motorista e dos passageiros. Além disso, os compradores podem enfrentar complicações legais e ser acusados de receptação e estelionato, mesmo sem saber do histórico problemático do carro. Esses casos mostram como as fraudes afetam toda a sociedade. Elas aumentam o custo dos seguros, prejudicam a confiança entre seguradoras e consumidores e colocam veículos inseguros nas ruas. O impacto é sentido por todos, desde os consumidores que pagam prêmios mais altos até aqueles que, sem saber, compram carros com problemas ocultos. A luta contra as fraudes é uma batalha constante, e as seguradoras estão cada vez mais equipadas para enfrentar esse desafio. No próximo capítulo, vamos falar sobre as inovações tecnológicas que estão sendo implementadas para combater as fraudes. Como a inteligência artificial e o machine learning estão revolucionando a forma como as seguradoras detectam e previnem fraudes, fique com a gente para descobrir. As seguradoras estão investindo cada vez mais em tecnologia para combater as fraudes. Com o avanço da inteligência artificial e do machine learning, a detecção de fraudes está se tornando mais eficiente e precisa. Mas como essas tecnologias funcionam? Quando um sinistro é reportado, a inteligência artificial entra em ação. Os sistemas analisam relatos, imagens e documentos sobre a ocorrência, cruzando esses dados com outros sinistros para identificar padrões suspeitos. A análise vai além do que o olho humano pode ver, combinando informações de localização, histórico de comunicações e interações nas redes sociais dos envolvidos. Essas tecnologias permitem que as seguradoras identifiquem relações não declaradas entre os envolvidos em um sinistro, como parentesco ou amizade, que podem indicar uma fraude. Além disso, o uso de Big Data ajuda a revelar padrões de comportamento suspeitos, como a frequência de sinistros semelhantes ou a presença de álcool no momento do acidente. Um caso exemplar aconteceu na Grã-Bretanha, onde um homem tentou fraudar a seguradora com um carro disfarçado de Ferrari. A inteligência artificial analisou fotos e dados de redes sociais, descobrindo que o motorista do Audi envolvido no acidente era amigo do proprietário da falsa Ferrari. Essa análise detalhada levou à condenação dos envolvidos e mostrou o poder da tecnologia na detecção de fraudes. No Brasil, as seguradoras também estão adotando essas inovações. O uso de inteligência artificial e machine learning está ajudando a identificar fraudes mais rapidamente e com maior precisão, reduzindo os prejuízos e protegendo os consumidores honestos. Com essas tecnologias, as seguradoras estão mais preparadas do que nunca para enfrentar as fraudes. Mas será que essas inovações são suficientes para acabar com os golpes? Na sua opinião, quais deveriam ser as punições para quem comete fraudes contra as seguradoras? Você acha que as penas atuais são suficientes?
Agora, quando o assunto são custos, segurança e economia, uma pergunta ainda não foi respondida para muitas pessoas. Qual é o melhor híbrido no Brasil? E o que precisamos analisar? Inclusive, clique no vídeo que está passando agora na sua tela e veja a análise criteriosa que eu fiz aqui no canal, comparando os modelos que temos e quais são os benefícios feitos para você. Então, se você gostou deste vídeo, não deixe de dar seu like e se inscrever no canal, ativando as notificações, porque posto vídeos novos todos os dias. Inclusive, te vejo no próximo.